Com alegria, mais um Pílulas do Despertar, nosso boost de informação de qualidade da segunda, quarta e sexta, 15 minutinhos só pra gente se alimentar aí de coisas para fazer um excelente dia. Hoje nós vamos falar de desafios do despertar, sim, inspirada lá pelas nossas pessoas queridas da comunidade. Quem quiser entrar na comunidade, o link tá na bio. A gente faz várias conversas lá, também tem o pessoal que está estudando a lei do Uno. Então vamos falar, né, um pouco de desafios do despertar, como que é, né, esse processo, quem está começando, ou enfim, quem já está desperto, mas tem pessoas que falam que não tem uma gradação, né, que ou você está desperto ou você não está. Mas eu acredito que há sim um processo, né? Inclusive eu mesma passei por esse processo e então é muito particular, né? Identifique aí em você como que é esse movimento para você. E aí quando a gente fala, né, do despertar, aí o que seria? Então desafios do despertar, mas então o que é o despertar? E aí quando a gente vai falar do despertar, a gente está falando desse movimento de ampliar o campo de visão. Para além de ampliar o campo de visão, você também acessar então mais informações para você ter mais elementos na tomada de decisão. Quanto mais você identifica que existem opções, possibilidades, você começa a perceber que precisa calar seu interior. Desculpa, gente. Precisa calar seu exterior, né? Precisa ouvir mais o seu interior. Então, você começa a fazer esse movimento de calar o externo e ouvir o interno. Porque muitas vezes, bom dia, Carla, muitas vezes o que acontece? Nós não nos permitimos avançar nesse processo de despertar por excesso de barulho interno. Muitas vezes não é nem o externo, é excesso de barulho interno. Só que aí a gente está tão ligada ao externo, tão vinculada ao externo, né? Tão focada a opinião do outro, a visão do outro, né? As crenças que nós criamos, os padrões, as regras externas que nós criamos, que a gente não olha para o nosso interior. E aí, quando a gente começa a olhar, tá tão bagunçado, tá tão tumultuado, grita tanto que a gente também, não quero mais olhar não. Não vou olhar não. Deixa. É muito mais fácil resolver o problema dos outros que o meu. Então, o despertar, ele faz esse movimento contrário. Fala, olha, não tem jeito, você tem que olhar para isso, você tem que olhar para você, você tem que encontrar completude em você, você tem que trabalhar as questões suas, você tem que, não adianta, ninguém vai fazer isso por você. Se você não fizer esse movimento, você vai continuar o que você está, da forma que está. Se você quer mudar, se você quer despertar, você precisa fazer esse movimento para você ampliar esse campo de visão, para você acessar mais possibilidades combinatórias, para você aumentar a sua conexão com a energia mais limpa e direta para fazer as manifestações. Então, o despertar, ele traz um amadurecimento nosso em relação à forma como a gente enxerga a gente mesmo, e também a forma como a gente enxerga, significa, se comporta e vive a nossa vida, o nosso cotidiano. E aí, quais são os desafios, então, que a gente vai encontrar para movimentar tudo isso, né? Para entender que esse amadurecimento tem relação com respeitar o que faz sentido para o outro, porque você tem o que faz sentido para você e você quer ser respeitada, respeitado. Então, o outro também tem o que faz sentido para ele. Eu preciso respeitar isso. Eu preciso fazer um movimento de coexistência com o todo.
Aqui nós somos parte, nós não somos mais importantes ou menos importantes, nós somos parte. A gente tem que aprender a coexistir. E aí, quais são os desafios que vão acontecer nesse movimento? Primeiro, é um salto quântico esse processo de despertar, né? É um salto quântico. E aí, o que acontece? Para esse salto quântico acontecer, você despende energia, a gente já falou aqui, né? Que é o salto para uma órbita mais distante do núcleo. Então, esse salto, né, do elétron para uma órbita mais distante, bom dia, Alex, vai gastar energia. Então, sim, para o processo de despertar, você vai gastar energia. Vai haver um movimento do ambiente de tentar manter você no seu status quo. E aí você vai precisar despender mais energia para efetivamente saltar. Né? Então isso a gente tem que entender no nosso processo de despertar, quando a gente quer fazer essas mudanças de níveis vibracionais, frequenciais, a gente sim vai gastar energia. Não tem como isso, né? Isso quimicamente é o movimento. E aí, quando eu falo de gastar energia, eu estou falando também de forças, no sentido de, para que você vai mudar esse pensamento seu? Para que você vai pensar de forma diferente? Para que você vai mudar seu comportamento? Fica do jeito que tá, entendeu? Gasta energia com isso não, né? A sua vida já não tá mais ou menos aí da forma que você quer e tudo mais. Bom dia, Diego. Então, quando a gente vai fazer esse salto quântico, vai fazer esse movimento, o que acontece? Existe, claro, todo um contexto que prefere que a gente fique. Então, é o eletromagnetismo. A gente, volta aqui é mais confortável. Fica aqui mais confortável. Você mudar para lá é muita mudança, né? E sim, é esse que é o movimento do despertar. E outros desafios que vocês vão ter. Talvez você vai deixar de se relacionar com algumas pessoas. Por quê? Porque você está fazendo a sua mudança de nível vibracional. Então, outras pessoas vão surgir. E algumas podem deixar de fazer parte do seu campo. E está tudo bem. Esse é o movimento. Né? Esse é o movimento despertar. Não só pessoas, mas coisas. Qualquer movimento, né? Seu trabalho, pessoas com quais você se relaciona, amizades, entre aspas, né? Local que você mora, ou que, enfim, qualquer movimento. O que a gente tem que entender que o despertar nos traz a clareza de que a vida é movimento. É movimento. Então, a gente precisa entender isso para olhar os desafios que aparecem nesse movimentar para chegar no nível vibracional que eu quero, ou para abrir mais o campo que eu quiser. Eu preciso entender que esses desafios, eles estão e vão estar, porque, primeiro, faz parte do estado anterior, que é maior e mais forte e vai me puxar. Então, faz parte do estado anterior. Ele vai ser mais forte, ele vai tender a me puxar. Depende de mim me manter firme para onde eu quero ir, né? Caminhar para frente. Então, aí tem coisa, o que eu despertar, fazendo pressão, né, na gente. Não é isso, é uma escolha sua. E se você está se sentindo pressionado, você precisa olhar para isso. Né? E olhar para isso. Então, às vezes, é um movimento que você mesmo quer fazer e você mesmo está brecando. Então, a gente já sabe disso. Bom dia, Vânia. É um movimento que você mesmo quer fazer e você mesmo está brecando aquilo. Então, quais os desafios que você está tendo no seu processo do despertar? Olhe para cada um deles e entenda como
qual é o papel deles no seu processo. Qual é o papel desses desafios no seu processo de mudança, no seu movimento para mudança, né? E se você quiser realmente continuar mudando, você precisa seguir firme e olhar para esses desafios como realmente aprendizado. Então, Lívia, mas isso, né, parece piegas, as pessoas falam isso, que você tem que aprender. Sim, gente, a gente tem que aprender com todas as situações, porque aí está o despertar. É o olhar do observador, do pesquisador da própria vida, não é? Então, até você observar, mas peraí, por que toda vez nessa área da minha vida aqui eu tenho esse desafio? Toda vez que eu faço tal coisa eu tenho esse desafio aqui. Peraí, deixa eu... tem alguma coisa aí. Eu estou atraindo, né? No eletromagnetismo, eu estou atraindo esse desafio, por quê? Como que eu posso me movimentar para sair dele, para acabar com ele, que eu não quero mais? Então entendem que o movimento do despertar, ele é um movimento de trazer à consciência tudo aquilo que está lá dentro, lá no fundo, lá aquilo que eu não quero olhar para aquele negócio. Eu não quero olhar, mas no caso vai ter que olhar. Se quer despertar, vai ter que olhar. Vai ter que trazer a consciência, entendeu? Vai ter que trazer isso à consciência. E vai ter que analisar, vai ter que refletir sobre, que é esse interiorizar as polaridades. Então, para a gente, né, fazer aqui o exercício que eu gosto de deixar, primeira coisa, no seu processo de despertar, identifique, né? Primeiro, você quer caminhar para onde? Não é obrigatório despertar, né? No sentido de ampliar o campo de visão. Cada um decide o que quer, cada um define o que quer seguir. Então, primeiro, você quer? Se você quiser, aí você vai perceber os desafios que você vai ter no processo. Olhar cada um deles. Quais são os desafios que eu estou tendo? Quais são os desafios que estão acontecendo no meu processo? Que é um processo que eu já falei que é um retreino. A gente precisa se retreinar, né? A gente foi treinado esse tempo todo com determinadas crenças, com determinadas verdades, com determinadas... Nós somos treinados. Bom dia, Karim. Então agora, nesse processo de despertar, a gente sabe que precisa ressignificar isso. Às vezes eliminar algumas crenças, inserir uma nova, trocar uma pela outra, balancear, fazer todo esse ajuste. Então a gente tem que se retreinar. E quando a gente começa a treinar, o que acontece? No início é desafiador. A gente, tem que ir lá treinar. Nossa Senhora, tem que... acho que hoje eu não vou. É desafiador até virar uma rotina. E a gente tem que fazer isso se a gente quiser esse movimento. E pode fazer aos poucos, no seu ritmo. Então, identifique esses desafios que estão no seu processo de retreino, que estão no seu processo de salto quântico, de avanço, enfim. E você vai analisar cada um deles. O que você pode aprender com aquele desafio para avançar no seu caminho? O que você pode tirar daquele desafio que vai contribuir com o seu caminho? Então, eu gosto sempre de falar assim, a pessoa, que você me ajudou a contribuir. Então, o meu papel aqui é no movimento da contribuição, porque eu também recebo a contribuição de vocês. O contribuir é um somar, né? Um contribuir é um somar. Então, eu enxergo dessa forma. Então, veja como esses desafios podem contribuir com o seu caminho do despertar. E vá percebendo o seu despertar. Aí é a última atividade. Vá percebendo o seu despertar. O que já mudou em mim de antes para agora, que tem mais alinhamento com quem eu sou? Aí vem uma outra coisa, despertar, né? É fazer esse alinhamento de mim com mim mesma. Parece óbvio, mas não é. Muitas pessoas não estão alinhadas consigo mesmas. Então, o que eu já consegui caminhar nisso, movimentar nisso? Aí agora eu tenho que sustentar esse movimento, né? Então, isso vai fazer com que você olhe para os desafios do despertar de uma outra forma, de uma forma contributiva. Então, entenda, tudo
o que estiver ali no seu caminho, que você estiver vivenciando, tem contribuições para você. Quais contribuições são? Você vai identificar isso, tá certo? Gratidão a quem pôde estar ao vivo aqui comigo, que a gente faça uma excelente quarta-feira. E tô com a mão no celular, não vai dar para eu fazer, mas eu faço com essa. Namastê, a energia divina que habita em mim, saúde a energia divina que habita em vocês. Até mais.